E nós começamos o nosso programa de hoje com o nosso consultório aberto do Vitrine Revista. Você sabia que durante o inverno cresce o número de pessoas com problemas cardíacos? Inclusive a taxa de mortalidade também aumenta, viu? E é sobre isso que eu converso agora com o médico cardiologista, o Dr. Márcio Couto. Doutor, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Vitrine. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente. Que bom, viu? Doutor, então, de fato, essa questão da estação, do clima, interfere aí na relação com o coração? Conta pra gente. Interfere. Nós temos estatisticamente um aumento de 30% de infartos e 20% dos casos de maior gravidade também, por fatores assim ligados ao clima, que proporciona uma contração dos vasos, onde circula o sangue. Há um receptor de temperatura na pele que dá o aviso para que o corpo segure o calor. Nisso ele contrai a parede das artérias e aumenta a frequência do coração, aumenta a pressão arterial, né? E aí a possibilidade do infarto por esse mecanismo mecânico. E o segundo fator é um fator assim que as pessoas até não se dão conta, não bebem água. Por causa do frio, o pessoal tem menos sede. E isso aí faz com que o cálcio e a gordura que tem no sangue possa coagular mais fácil, né? Com menos água circulando. O que mais tem no sangue não ele é vermelho por causa das hemácias, mas é água realmente, né? Então, com menos água circulando no sangue, a possibilidade de trancar, de formar um coágulo, né? Aí não só o infarto, como também os derrames. Os AVCs são mais comuns, então esses dois motivos. Também no inverno. Será, por conta, por exemplo, as pessoas em outras estações do ano, elas ficam mais ativas e talvez no inverno aquela coisa do ficar mais, né, com a coberta aqui, né, doutor, mais sentado, deitado, não ter tanta disposição, também ajuda e é um facilitador? Também, E a questão ambiental, nós temos a poluição aumentada no inverno, que há uma menor dispersão da atmosfera, que o calor faz com que suba os elementos do ar, né? Sim. Inclusive as toxinas, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre. Então, com o frio, aquilo ali fica no ambiente e o nosso pulmão, quando a pessoa puxa o ar, uma parte desse ar vai também para o sangue, né? E vai com essas toxinas que também vão engrossar a circulação, né? Deixar menos diluído o sangue, a poluição ambiental. Então é interessante que a pessoa continue fazendo os exercícios, né? Fundamental não abandonar a prática do esporte, de uma caminhada. Faz bem, né, doutor? E agora, por exemplo, as pessoas que já têm algum tipo de problema no coração, né, porventura algum problema cardíaco, elas são mais propensas daí, doutor? São mais propensas, né? Por esses fatores que eu comentei. E também a estatística mostra que pessoas com mais de 75 anos têm 20% mais chances de ter o infarto e o derrame na época de frio, porque também a imunidade cai, né? Certo. Então é muito importante o banho de sol, a boa alimentação, dormir bem também, né? E o controle da pressão arterial, da diabetes, do sobrepeso, né? Muitas pessoas deixam passar o inverno. Quanto mais frio o local, menor é o cuidado com a saúde. As pessoas ficam em casa, a alimentação não é adequada, muita gordura. Gordura principalmente, né? Então quem tem o colesterol complica, quem tem sobrepeso aumenta o peso no inverno, né? E a questão de não beber água. Então há um descuido maior com a saúde, por ficarem mais em casa, por se relacionarem menos, né, com os amigos e os próprios familiares, né? Então todo esse conjunto de fatores, o pessoal lembra muito das doenças respiratórias, que são as mais comuns do inverno, né? E também do ouvido. Mas depois das respiratórias são as doenças cardiovasculares, que também são mais comuns no inverno. Quando a gente fala de infarto, tem... Bom, eu não sei, tem tipos de infarto, porque tem aquele que chamam de fulminante, né, doutor? Esse também aumenta a propensão dele agora no inverno, temperaturas mais frias, ele aumenta também, doutor? Aumenta, mas nem tanto. Aumenta por bom. causa do ambiente, né? E o fulminante é mais comum no jovem. Né? Que, em geral, os infartos são mais na parte de baixo do coração, que são os locais mais comuns, nas extremidades. O infarto fulminante
é mais comum no jovem, tanto que dos jovens, 30% falecem no primeiro infarto. Já os idosos, muitas vezes, é no terceiro. Né? Então tem esse fator. Principalmente aquele jovem que no início da manhã vai fazer uma atividade física assim, brusca, repentina. Muito explosiva. Explosiva, como uma corrida, né, intempestiva. Então ele tem essa possibilidade maior de ter o fulminante. Agora os infartos todos aumentam, não só o fulminante, né? Aumentam 30% com a temperatura abaixo de 15 graus. Entendi. 15 graus para baixo também é um dado estatístico, né? O pessoal da Europa, da Inglaterra pesquisam muito. Então baixou de 15 graus, em alguns locais inclusive se proíbe a prática de esporte. No Brasil, por exemplo, as Forças Armadas é 10 graus. Abaixo de 10 graus, o pessoal não sai para praticar esporte no ambiente. Entendi. Faz dentro do ginásio. Doutor, e assim, o infarto, o que é o infarto? É a parada do coração? É um pedaço do coração que morre, o restante fica funcionando? O que é? Exatamente, é uma obstrução das artérias, uma delas, né, coronárias. Nós temos uma rede de artérias. Essa rede de artéria, ela se desenvolve mais por questões familiares genéticas e também a criança que é bem tratada na infância e brinca até os 7 anos, desenvolve uma rede, a gente chama de rede colateral, do lado direito para o lado esquerdo. Em geral são 2 troncos arteriais grandes, o maior no lado esquerdo, né, de onde sai a artéria descendente anterior, que é geralmente a principal do coração, e no lado direito tem a artéria que é mais responsável pela parte elétrica, que é ela que entra ali na parte de cima, à direita do coração, onde sai o controle das batidas, da frequência. Certo. Né? Então, no lado esquerdo, geralmente é o mais afetado por ser a artéria principal. Uma obstrução aguda, assim, repentina da circulação, dura vários minutos, daí a importância de quem sentir dor, falta de ar. Quais são os sintomas, doutor? Então tem que, os primeiros minutos, ser atendido para que não morra aquela partezinha do coração, que em geral é uma partezinha de baixo, na parte da frente, e mais embaixo, né? Que dá para a pessoa se recuperar. Mas então uma dor forte, angustiante no peito, dura vários minutos, a pessoa tem a sensação de morte, muito suor, algumas pessoas têm náuseas e até vômitos, nos idosos às vezes pode ser um infarto silencioso, né? Que não assim, a dor não é tão assim, aparente, né? Um mal-estar, qualquer sensação ruim de dor ou mal-estar do umbigo até a mandíbula, tem que pensar em infarto. Qualquer mal-estar repentino, aperto, dormência, né? E geralmente vai para o lado esquerdo a irradiação da dor, mas pode ir para a direita também, se for a artéria mais do lado direito do coração. E nesse momento, por exemplo, a pessoa que está sentindo esse sintoma, se tiver alguém junto com ela, claro, o primeiro passo, procurar ajuda, chamar por socorro, mas tem algum primeiro socorro que a pessoa possa fazer ali com... Tranquilizar a pessoa, verificar a medicação. Muitas vezes a pessoa que está tratando já uma doença coronariana, que são os que infartam mais, quem já tem o problema. O que já tem o problema sabia ou já tem o problema e não sabia. Aquele que já vem tratando, ele tem uma medicação, vasodilatador, mais comum o Exordil, e também o AS infantil. Né? Então, verifica se tem algum familiar, né? A receita, que é bom manter sempre um local de fácil acesso. Se tiver o vasodilatador, o AS pode, a pessoa estiver respirando, né? Que muitas vezes a angústia, a pessoa não tem um desmaio. Pode acontecer, mas não é comum. A pessoa tem aquela dor angustiante, aquele aperto, né, que vai do pescoço até a região do umbigo, e verifica a medicação, que se está perto, a pessoa está consciente, aí faz com que ela, né, embaixo da língua pode colocar o medicamento, né? E ventilar, tranquilizar, né, e aguardar a chegada do socorro, que em geral, uma cidade como Cascavel, por exemplo, é menos de 20 minutos, a pessoa já é socorrida, né? E já vai para o Fazer hospital. respirar devagar, já coloca o oxigênio e já vai aliviando a dor, né? Essa pessoa vai ser atendida rapidamente. E quando chega no hospital, doutor, tem algum procedimento cirúrgico para esses casos ou geralmente não? Como que é? Então, é verificado os sinais vitais, a pressão, né? Tem que baixar a pressão, que o outro risco também é o derrame, o AVC, né? Que a pessoa tem a paralisação de um lado do corpo, começa a falar de uma forma assim, né, meio embolada e perde a sensibilidade. Então, chegando no hospital, são verificados os sinais vitais e aí é colocado oxigênio, é sedada a pessoa que está angustiada, né? Certo. É colocado no monitor e verificado. Ali no monitor já aparece até ser um tamanho do infarto,
a fase Olha. do infarto. E tem gente que fica quieta, achando que é um problema digestivo que vai melhorar. Nossa. É muito comum isso aí, né? É? A partir dos 45, 50 anos. Por quê? Porque dá uma dor aqui acima, assim, no estômago, é isso? Exatamente, é. Que a inervação que vai para a parede do coração, onde estão as artérias que vão entupir, né? Ela sai lá de trás, sai lá da coluna, uma inervação automática, que não depende da nossa sensibilidade. E esses nervos, alguns ramos também saem da coluna e vão ali para o aparelho digestivo. Então pode dar náusea, vômito, até diarreia, e a pessoa está infartando. Né? Então aquele mal-estar que dura, que persiste vários minutos, sempre pensar em infarto. O senhor falou de fases, então o infarto ele tem algumas fases, é isso, doutor? Ele tem fases, Nos primeiros minutos você pode, através de medicamentos, detectado realmente se é um infarto, né? Você utilizar medicamento que aquele entupimento que aconteceu, que é uma bolinha de sangue com gordura e cálcio e com células tipo plaquetas, você age e ali você dissolve aquela bolinha, tanto no infarto, que é a parede do coração, quanto no derrame também. Né? O derrame, a maioria das vezes, ele é isquêmico. Aí, por isso que é bom sempre, quando a pessoa chega ao hospital, verificar o histórico, né? Que o 85% a gente chama derrame, na verdade houve uma obstrução. Né? Aí é outro medicamento, é um vasodilatador. Certo. E é feito, essa diferença entre o infarto e o derrame, né, tem que ser feita rapidamente para que a pessoa seja bem atendida. Né? Nas primeiras horas, quanto mais tempo passar para abrir aquela artéria, pior vai ser a consequência. Né? Mas em geral o organismo, quanto mais jovem a pessoa, ele se recupera mais rapidamente. Que bom. Né? O idoso é mais difícil, inclusive a idade mais avançada nem é feita aquela massagem, aquela recuperação. Se o idoso bem avançado não vai resolver, né? Entendi. Doutor, então assim, também em relação ao infarto, a época do ano que a gente está vivendo, o inverno, importante também a prevenção, né? Os cuidados antes para não acontecer. Exato, a pessoa se aquecer bastante, mesmo dentro de casa, inclusive os pés e as mãos, né? Que é uma coisa que se esquece. Beber líquidos quentes, né? Verificar se a pressão está controlada, costuma subir um pouquinho no inverno, pressão acima de 18 já é uma hipertensão grave, precisa ser atendida a pessoa, né? A questão do peso, muitas pessoas engordam acima de 5 a 10% do peso durante o inverno, você vai trazer problemas para as pessoas, né? E atividade física fazer em locais com ventilação, porém protegidos do ambiente frio, abaixo de 15 graus principalmente, fazer atividade física dentro do local, um ginásio, né? Então fazer adaptação com relação à temperatura para não ser surpreendido. Que tem muita gente que passa mal e tem o primeiro infarto no inverno. Né? E até essa semana eu soube de 2 casos, de um rapaz de 40 anos, que infartou a primeira vez e já faleceu. Né? E um outro que estava jogando bola, nunca teve nada, nenhum problema. Né? Então no inverno isso é mais comum, principalmente na parte da manhã. Na segunda-feira, o dia é mais prevalente, que ocorrem os problemas, né? Olha só. E a pessoa que muitas vezes não sabia, né? Que já tinha essa doença coronariana, o colesterol já está elevado, questão familiar, né? Quem tem na família pessoas que faleceram antes dos 75 anos, quanto mais cedo o falecimento do familiar, mais se pensa em problema de doença coronariana. Tem que acender o alerta. Doutor Márcio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Vitrine, viu? Sempre um prazer te receber. Deixa um abraço aí aos nossos telespectadores. Perfeito, doutor. Até a próxima. Até.